Olá, meus amores, tudo bem? Bom, vamos iniciar então o nosso caderno 4. E esse primeiro módulo do caderno 4 vai abordar a perpetuação da espécie. A gente, enfim, começa a trabalhar com módulos que vão falar sobre o sistema reprodutor, sobre mecanismos de reprodução, sobre classificações relativas a esse processo reprodutor, aos mecanismos de reprodução. Bem, esta é uma aula voltada para o ensino fundamental 2, mais especificamente para o 8º ano. É uma aula da disciplina de Biologia e eu sou a professora Margola. Este módulo 17, nós iremos trabalhar algumas aulas, tá? Não trabalharemos em uma aula única, vamos trabalhar de forma bem dividida, pausada, para explicar bem este conteúdo, tá? Que a gente conseguir trabalhar melhor. Nesta primeira aula, vamos trabalhar mais com os conceitos relativos ao processo de reprodução. Iniciando então este caderno 4, falando então sobre esse módulo 17, que vai falar sobre esse processo de perpetuação da espécie, certamente já deve surgir aí algumas perguntas, não é, na sua cabeça. E a primeira delas deve ser: professora, o que é perpetuação? O que será que é perpetuação? Já se perguntou? Já está se perguntando aí? Bem, quando a gente fala de perpetuação da espécie, para alguns já deve ter chegado aí uma provável resposta. Assim, bem, perpetuação da espécie deve ser manutenção, permanência da espécie. Então, é por aí, é isso mesmo. Quando a gente fala de perpetuação da espécie, nós estamos falando da manutenção da espécie ou da permanência dessa espécie ou de uma determinada espécie por um tempo indeterminado ou um tempo indefinido em um ambiente, tá? Então, é o prolongamento daquela espécie por tempo indeterminado no ambiente, beleza? A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de perpetuação ao longo da aula, tá? E nas próximas também, não só nesta primeira aula, mas nas próximas aulas também. Então, quando a gente está falando de perpetuação da espécie, consequentemente, nós estamos falando de reprodução, certo? Então, se nós estamos falando de perpetuação da espécie, para que isso ocorra, para que uma espécie ela possa se manter no ambiente, possa dar continuidade, gerar descendentes, é necessário que haja um processo reprodutivo, né, para que possa surgir um outro descendente. Então, tem que haver um mecanismo de reprodução. Reprodução, então, nós podemos definir como um processo biológico que vai garantir a manutenção da espécie, né, que vai garantir justamente a permanência dessa espécie. Então, esse mecanismo biológico, que nós chamamos de reprodução, possui uma classificação própria também, uma divisão. E nós podemos dividir reprodução em dois tipos. A reprodução ela pode ser classificada ou dividida em reprodução assexuada e reprodução sexuada. Bem, certamente você que está aí do outro lado, que está assistindo agora, já ouviu falar em reprodução assexuada e reprodução sexuada lá no 7º ano do ensino fundamental, alguns no 6º ano do ensino fundamental, assim por alto lá no 6º ano. No 7º ano um pouquinho mais, quando a gente começou a falar sobre os primeiros animais, né, a falar sobre esse processo evolutivo dos animais. Bem, quando a gente falava lá sobre esses mecanismos, né, sobre o processo de reprodução sexuada, processo de reprodução sexuada e essa diferença, o que era,
Agora a gente começa então a relembrar esses conceitos, muitos conceitos que foram estudados lá no ano anterior, no 7º ano, a gente vai começar a trabalhar agora também no 8º ano, neste caderno 4, e a gente começa a relembrá-los aqui. E os primeiros então são essas duas classificações. Quando a gente fala de reprodução assexuada, nós estamos falando justamente de um mecanismo de reprodução onde vai haver a participação de um único indivíduo que vai gerar descendentes que são geneticamente idênticos a ele mesmo. Aqui, na reprodução sexuada, nós não temos a presença de gametas. Nós não vamos ter a presença de outros indivíduos para que possa haver a geração de filhos. Na reprodução assexuada, o que nós vamos ter é a geração de clones. Professora, clones? Clones. Que nós chamamos de clones naturais ou clone natural. A reprodução assexuada nada mais é do que um mecanismo de clonagem natural. Por quê? Eu vou gerar um indivíduo idêntico a mim mesmo, tá? Claro, não euzinha mesmo, mas o indivíduo que vai realizar a reprodução assexuada. Ele vai gerar um outro indivíduo que é idêntico geneticamente idêntico a ele. Então, é uma cópia dele. É um clone dele. Beleza? Então, aqui a gente vai ter apenas um único indivíduo gerando um outro idêntico a ele. Na reprodução sexuada, nós vamos ter os descendentes sendo gerados a partir da fecundação, ou seja, união de dois gametas, um gameta masculino e o outro gameta feminino, tá? Então, dois gametas que vão se unir, vai haver fecundação, formam um zigoto e gera um indivíduo, vai gerar um novo indivíduo. Em sua maioria, vai haver a necessidade de dois indivíduos, onde cada indivíduo vai produzir um gameta diferente. O indivíduo macho vai produzir o gameta masculino, o indivíduo fêmea vai produzir o gameta feminino. Tá? E esses gametas depois se encontram, fecundam e formam um ovo, célula ovo, que é o zigoto, que vai formar um outro indivíduo. Contudo, porém, a gente tem indivíduos, seres que conseguem, ou melhor, a gente tem seres que têm ou que produzem os dois gametas, que nós chamamos esses indivíduos de monóicos. Quando nós temos indivíduos de sexos separados, o macho produzindo gameta masculino e a fêmea produzindo gameta feminino, então sexos separados, produzem gametas separados, diferentes. A gente tem indivíduos dioicos. Quando nós temos um único indivíduo produzindo os dois tipos de gametas, masculino e feminino, nós temos um indivíduo monóico ou hermafrodita, certo? Então, a gente pode ter tanto indivíduos dioicos ou monóicos, mas ambos vão produzir gametas. A diferença é que os dioicos, os gametas são produzidos em indivíduos diferentes e cada indivíduo produz um tipo de gameta. Os monóicos vão produzir os dois tipos de gametas. Bem, o que é importante aqui? Na reprodução sexuada, a gente tem o envolvimento, a participação de gametas, onde esses gametas vão se unir, E nesse processo de união, de fecundação, a gente vai ter a formação, o desenvolvimento depois de um descendente, de um filho, a formação de um descendente posteriormente, certo? Então, aqui a diferença entre reprodução assexuada e reprodução sexuada. Aqui a gente pode visualizar um exemplo,
né, nessa tirinha que diz o seguinte: o mundo das bactérias. E aí a gente visualiza aqui uma bactéria que começa: estou tão sozinha, vou me duplicar. Plop! Oi, você vem sempre aqui? Plop! Que cara chato! Plop, plop! Vamos embora? E vão embora. Aí vem a pergunta: que tipo de reprodução a gente consegue visualizar aqui nessa tirinha? E agora? Já conseguiu identificar? Já? Todos concordam que aqui nós temos um tipo de reprodução assexuada? Sim. Por quê? O que nós conseguimos visualizar aqui? Né? Então, nós temos uma bactéria que se duplica. Quando ela se duplica, ela gera um indivíduo idêntico a ela. Esse indivíduo que foi gerado, que é idêntico a ela, né? Um mecanismo, então, de divisão. Então, aqui a gente tem uma clonagem, porque gerou um indivíduo idêntico a ela. Este indivíduo vai e se divide também, forma um outro indivíduo idêntico. E aí que vai e se divide novamente, forma um outro indivíduo idêntico. Então, vai se dividindo várias vezes e formando indivíduos idênticos. Então, a gente tem aqui um mecanismo de reprodução assexuada acontecendo, certo? Então, além disso, a gente tem aqui outros conceitos importantes também e que a gente vai trabalhar bastante ao longo das próximas aulas. O primeiro é esse conceito de perpetuar, que a gente já começou falando desde o início dessa aula. Então, que perpetuar tem esse significado de prolongar, de fazer durar, de manter por tempo indeterminado uma determinada espécie em um ambiente. Além desse termo perpetuar, um outro termo que passa a fazer parte do nosso vocabulário é essa palavrinha chamada, essa palavra zigoto. Zigoto é referente a uma célula resultante da fecundação de dois gametas, tá? Sendo, claro, um gameta masculino e um gameta feminino. Então, a partir do momento que nós temos esses dois gametas se unindo, tá? Realizando esse processo de fecundação, então eles se unem, formam o que alguns autores chamam de célula-ovo. Então, quando a gente tem esse processo de fecundação acontecendo, então essa união dos dois gametas vai formar então o zigoto, tá? Que é justamente essa célula resultante da fecundação. Aí você está, professora, você está falando muito em gameta. O que é esse gameta? O gameta são as células sexuais ou reprodutivas. São aquelas células que, quando unidas, vão formar um indivíduo, tá? Podem, em ambiente propício, em todas as condições favoráveis, vão formar um outro indivíduo, tá bom? Então, a gente chama de gameta as células sexuais ou reprodutivas. Uma outra palavra também que passa a fazer parte do nosso vocabulário é o termo gônadas. Gônadas são os órgãos onde vão ser produzidas as células sexuais, tá? Então, órgãos onde vão ser produzidas as células sexuais, nós chamamos de gônadas. Variabilidade genética. A gente já falou um pouquinho sobre a variabilidade genética no início da aula. Então, por exemplo, quando a gente fala lá de reprodução assexuada, se nós não temos na reprodução sexuada, se nós estamos apenas gerando um clone daquele indivíduo na reprodução sexuada, não há presença de gametas, o indivíduo só está gerando um clone dele mesmo, eu não tenho, ou quando tenho, é pouquíssima variabilidade genética, porque não está tendo troca de genes com outros indivíduos, é um único indivíduo que está gerando o clone dele mesmo, então não há variabilidade genética.
É diferente da reprodução sexuada, onde há a presença de 2 gametas. Cada gameta carrega uma quantidade X de genes, de indivíduos diferentes. Então, ali, essa junção para a formação do zigoto vai ter sempre uma combinação diferente de genes e, consequentemente, eu vou ter uma variabilidade genética muito maior, tá? Propiciando, é claro, adaptações em geral, né? Em algumas espécies para esses indivíduos no meio, tá? Dando novas características para esses indivíduos. Então, a variabilidade genética ela é um ganho evolutivo para muitos grupos. Tá? Então, no caso da variabilidade genética, é quando a gente tem justamente as variações dos genes entre indivíduos de um mesmo grupo, de uma mesma espécie, tá? De uma mesma população. E essa variabilidade genética é muito importante, a gente não visualiza ela tanto presente nas reproduções assexuadas, a não ser que haja uma mutação, para que a gente tenha ali uma pequena variação genética, mas ela é muito presente na reprodução sexuada. E 2 outros conceitos que nós visualizamos bastante são esses conceitos monóicos ou hermafroditas ou dioicos, que a gente já falou anteriormente, sendo que nós vamos conceituar ou classificar indivíduos monóicos ou hermafroditas quando nós tivermos um único indivíduo produzindo os 2 tipos de gametas, masculino e feminino, e dioicos quando a gente tivermos indivíduos diferentes, macho e fêmea, produzindo gametas diferentes. Macho produz os gametas masculinos, fêmea produz os gametas femininos, certo? Então, aqui a gente finaliza essa aula de hoje, finalizamos a nossa primeira aula relativa ao módulo 17 e nos vemos muito em breve. Até logo!